Olá, queridos alunos, vamos lá para mais uma aula de Educação Física. Hoje é sexta-feira. Hoje nosso assunto vai ser sobre o Karatê, mais uma luta enquadrada entre as lutas ocidentais e oriental. Falando do Karatê, você sabe o que significa Karatê? Karatê é o mesmo que mãos vazias. Kara corresponde a vazio, enquanto T significa mão, mão vazia. No caso, mãos vazias, Karatê. O nome dado à arte marcial japonesa não é à toa. Sua história está diretamente relacionada à impossibilidade de usar outros recursos que não o próprio corpo humano durante um combate. Vocês lembram que na aula passada eu falei, aula atrasada na verdade, a respeito que não poderia usar as armas lá no Japão, num certo período lá. Então tiveram que desenvolver essa luta para a defesa. Aqui um pouquinho mais da história do Karatê. A história do Karatê começou no século XVIII, na ilha de Okinawa, no Japão. Naquela região, o uso de armas havia sido proibido para responder a possíveis saques e assaltos. As pessoas passaram a buscar técnicas de autodefesa e que usavam somente o próprio corpo. Daí foi criada a questão do Karatê, a questão de mãos vazias. Você lutar sem nenhuma arma. Ter que fazer seu ataque e sua defesa no momento, numa necessidade, um assalto, alguma outra coisa. A impossibilidade de usar armas foi o principal motivo para que essa arte marcial recebesse o nome de Karatê, que significa mãos vazias, como havia dito nos slides passados. Ao longo da história do Karatê, diferentes mestres desenvolveram suas próprias técnicas de autodefesa. Assim, há inúmeros estilos de arte japonesa. Entre os principais estilos de Karatê estão o Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu e Wado-ryu. Eu acho que é o Wado-ryu ou Wado-ryu, não sei exatamente. Essa questão de cada mestre, cada professor ter seu jeito de ensinar, foi criado também foram criados também vários tipos de Karatê. Onde o Karatê, o nome dele mesmo é Karate-do. Então, mas resumidamente fica somente o Karatê. Como foi dito aí, cada professor tinha sua maneira de ensinar, então foram se criando vários tipos de Karatê. No início do século XX, o Karatê passou a ser uma arte marcial mais difundida, mais conhecida em todo lugar, na região do Japão principalmente. Por volta de 1920, houve um incentivo para que ela fosse lecionada, fosse ensinada em universidades japonesas, o que ajudou na sua popularização. O Karatê chegou ao Brasil efetivamente em 1956, não tão longe, não muito tempo, quando o sensei, que no caso é o mestre, é o professor do Karatê, é chamado de sensei, Mitsuki Arada, o Shotokan, instalou o primeiro dojo em São Paulo. Desde então, a arte marcial se desenvolveu rapidamente no país. Atualmente, há mais de 250 mil praticantes de Karatê registrados no Brasil. Você observa aí que é uma luta não tão antiga. 1956, talvez seu avô já era nascido, já tinha foi quando chegou o Karatê no Brasil. Que falar sobre os golpes. É uma aulazinha bem resumida que após os slides aqui eu irei colocar um vídeo falando um pouco da história do Karatê. Eu achei bem interessante o vídeo, eu decidi reproduzir ele para vocês. No Karatê existem duas modalidades diferentes, Kata e Kumite. Enquanto a primeira envolve apresentações individuais e em equipes sem contato físico, a segunda é aquela que coloca os karatecas em combate. Então, no Kata, é somente para demonstrar a questão dos golpes,
posicionamento, algumas coisas, mas é questão de apresentação. No Karatê Kumite, que já é propriamente dito a luta, no caso. Independentemente da modalidade, os movimentos de golpes devem ser executados para que o juiz avalie positivamente no kata ou para superar o adversário no kumite. Tanto faz como tanto fez, dependendo das duas modalidades, não vai existir a questão do golpe mal feito ou pouco bem feito. Tem que ser exatamente perfeito na questão da pontuação, como foi dito. O juiz sempre vai estar observando, isso independe da modalidade que ele esteja lutando, ou então fazendo alguma apresentação. As técnicas do Karatê são baseadas em ataque ou defesa, usando diferentes socos e chutes, que tem suas classificações. No Karatê, dentro da qualidade de soco e na questão do chute, vai se dividir essas duas. Em cada soco vai ter vários tipos de socos e vários tipos de chutes, que vão ter suas classificações. Vai ter questão de força, onde que acerta, a forma do pé, posicionamento. Vai ser uma coisa bem abrangente nessa questão do soco e chute. Eu preferi deixar ali um pouquinho mais resumido para não estender tanto a aula. Vocês vão pegar o livro 3 de ficha de atividade de vocês, e lá na página 141, a fichinha número 3 de atividades, vocês vão responder algumas questões que tem no Karatê e vão me enviar essa ficha respondida para fazer a correção. Estou gostando da quantidade de fichas que estou recebendo, mas eu observo que tem algumas pessoas que ainda não me enviaram nenhuma ficha. Talvez as pessoas vão me cobrar, perguntar a respeito da nota. O que é que eu vou poder falar, né? Que se nunca me enviou nenhuma ficha, vai ficar um pouco complicado eu lançar a sua nota, já que eu estou levando em base a questão das fichas recebidas e da correção. Então, eu peço que quem respondeu me envie a cada aula, vai enviando logo, para depois estar me perguntando qual foi a atividade que eu enviei, qual a página. Eu estou sempre colocando e deixando disponível para vocês, tá certo? Eu vou aguardar a ficha de vocês. Um abração a todos. Colégio Frei Francisco.